Consta da inicial que o querelante é jornalista consagrado na cidade de Marília, local onde nasceu, aqui residente há mais de 46 anos, respeitado editor do Jornal Diário de Marília, pai de um filho em idade escolar, além de jornalista do jornal de maior circulação da cidade de Marília, é também seu editor-chefe. Em 24 de março do corrente ano, decidiu este egrégio tribunal, por unanimidade de votos, pelo recebimento da queixa-crime interposta pelo querelante em face do querelado, em virtude da prática de crime de calúnia, tendo em vista que o querelado proferiu diversas acusações falsas em face do querelante, acusando-o de ser o responsável pela morte de seu filho, Rafael Camarinha, em março de 2006. Isso é do inquérito 2503. Referida a decisão da mais alta corte do país, virou manchete não só na imprensa local, como também nos principais sites de notícia, como Estadão.com, Folha, Isto É, G1, Rede Globo. Ocorre que, inconformado com o ocorrido, o querelado deu início a mais uma série de ataques ao jornalista, através da Rádio 950 AM, TV Marília, Canal 4, Jornal da Manhã, Correio Mariliense e Jornal Bom Dia. Num desses ataques foi através do Jornal da Manhã. E aqui eu vou diretamente a alguns trechos da publicação efetuada nesse jornal, que o trecho é comum aos dois inquéritos, só a divulgação se deu em dias diferentes. Não encontrando as ilusórias fortunas, esse é o fato pelo qual se imputa as ofensas. Não encontrando as ilusórias fortunas divulgadas pelo pseudo-jornalista José Orcílio, que faz uso de diploma falso comprado em Goiânia, numa ação fria e covarde, atiraram a queima-roupa contra a cabeça do meu querido filho, o jovem Rafael Almeida Camarinha, que, de acordo com os laudos periciais, estava de joelhos no quarto onde foi abordado. Continuo responsabilizando o elemento José Orcílio por esta irreparável tragédia, que destruiu nossa família, nos condenando à prisão perpétua do sofrimento. Esse psicopata é dono de uma extensa ficha criminal com mais de 50 processos, sendo o réu com mais condenações no interior do Estado, envolvido com drogas e outros costumes não recomendados pela sociedade. Lamentável que nem mesmo essa atrocidade tenha inibido este pseudo-jornalista em suas ações criminosas, usando os tais veículos de comunicação, difamando, caluniando e atacando famílias e pessoas de bem da sociedade com fones de bons serviços prestados, incluindo a comunidade católica, o suposto padre Hércules, juízes da comarca, acusados de venda de sentenças, autoridades e até um membro do próprio Supremo Tribunal Federal. Camarinha estará pessoalmente no STF fazendo sustentação oral aos ministros, apresentando memorando, fitas, CDs, jornais e documentos comprovando quem é o psicopata e criminoso José Orcílio. E aí segue, como haverá sustentação, senhor presidente, e depois farei distribuir o meu voto aos nobres colegas com o inteiro teor do relatório, omito essas partes. O querelado apresentou resposta da queixa-crime às folhas 28 e 33, oportunidade que ratificou as afirmações proferidas na imprensa acerca do querelante, referentes 1. à utilização de diploma falso, 2. ao fomento da sanha assassina de malfeitores, propiciado pela divulgação de que eram guardados milhões de reais em sua residência, dando causa à morte de Rafael Camarinha. Sustentou que sua conduta não configura um ilícito penal em razão da ausência de dolo, que, segundo ele, pode ser constatada por dois motivos. O primeiro é que o querelante, de forma rotineira, pregou ser inimigo capital do querelado e atua como tal, ofendendo sem maiores rodeios e cuidados a honra e família do querelado, e isso não passa de mero debate quando o querelado faz saber quem de fato é o homem público José Orcílio de Souza e Silva, e, na pior das hipóteses, liberdade de imprensa. O segundo é que o querelante passou a arrotar o rótulo de político, ainda que fracassado, e sendo assim deve ter a couraça mais grossa, porque o eleitor necessita saber quem de fato é o querelante, ou seja, sua ficha precisa ser submetida à opinião do eleitor e alguém precisa divulgar seus pecaminosos feitos, inclusive próprios do debate político. O Ministério Público Federal, em manifestação assinada pela Subprocuradora-Geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, aprovado pelo Procurador-Geral da República, opinou pelo recebimento da queixa-crime ofertada contra o querelado. É o relatório, senhor presidente. Pelo querelado, vai ao doutor Cristiano de Souza Mazeto.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, antes de mais nada, gostaria de fazer um agradecimento pessoal a esta Corte por os requisitos e auxílios para que este advogado hoje estivesse junto a esta tribuna. E faço esse agradecimento porque fui muito bem auxiliado, muito bem recebido, comprovando que esta Corte, de fato, não tem qualquer preconceito com cor, raça, credo, sexo ou qualquer condição pessoal de quem quer que seja. Por isso, o meu muito obrigado. Excelências, trata-se, em verdade, de 2 inquéritos, 2 queixas-crimes, ajuizada pelo senhor José Auxílio de Souza e Silva, e procurei aqui serei um tanto quanto conciso para não mais atrapalhar o andamento desta Corte. Antes de mais nada, apenas trago um elemento novo que apenas tive conhecimento dele há poucas horas, noticiado pelo meu próprio escritório, que no contexto fático de toda esta situação, o senhor José Auxílio de Souza e Silva ajuizou 2 ações cíveis junto ao Juizado Especial Cível da cidade de Marília, em que uma delas o deputado foi citado e a ação foi julgada, tida como improcedente, como farei a leitura mais à frente. E tive notícia também que uma segunda ação, aonde era requerido o deputado Camarinha e o jornal Correio Marilhense, só que nesta segunda ação o deputado não foi citado, e daí então o nosso desconhecimento desta segunda ação, mas que esta ação, o senhor José Auxílio de Souza e Silva, ele expressamente desistiu da ação contra o Correio Marilhense, vindo o juiz então naquela oportunidade, entendendo que os fatos seriam os mesmos, dar pela carência superveniente e, portanto, extinguindo o feito. E me parece relevante tal circunstância porque a atitude, junto ao contexto fático, aonde o deputado Camarinha, juntamente com os jornais aqui, o senhor José Auxílio imputa, estão conjuntamente na mesma situação fática, ou seja, a partir do momento em que ele desiste da ação civil, quero acreditar que ele nada mais fez do que um perdão da vítima, e sabe-se que perdão da vítima, quando concedido a qualquer um, estende-se aos outros. E digo mais, muito embora tendo essa notícia de pronto, faz poucas horas, quero crer que o perdão da vítima, como já bem salientado por doutrina e jurisprudência, não necessita estar tão somente no contexto judicial do processo em debate. Basta que seja judicial ou extrajudicial e de qualquer forma que, concedido tal perdão, haverá então a extensão para os demais. E daí então, excelência, senhor ministro, peço vênia para juntar tal documento em momento posterior, já que tive conhecimento de tal fato tão somente agora. No restante, gostaria também de dizer que o inquérito 2969 nada mais é do que o mesmo fato relatado no 2968, ou seja, apenas se divulgou por outros meios jornalísticos a mesma situação, pelo que o segundo inquérito, a segunda queixa, nada mais é do que participante fática do primeiro, pelo que o segundo certamente deve ser extinto.